pela palavra. Então você precisa fortalecer o campo da mente. Porque a mente é o psique, onde tem vontades, emoções, desejos, e na nossa geração, na juventude, esse é o caminho que leva para a perdição. Cedendo aos prazeres, às vontades. Então, a batalha começa aqui. Um homem de fé, servo de Deus, líder espiritual, pastor da igreja Lagoinha. Da onde que veio o Hugo Brito? Hugo Brito, nascido em Várzea Grande. Várzea Grande? Sou Várzea Grandense. É mesmo? Nascido... Na verdade, assim, minha mãe só atravessou a ponte pra me ter, mas eu morei a vida inteira em Cuiabá, fui nascido e criado aqui. Você estudou onde? Eu estudei no colégio André Avelino, no colégio Opção, no CPA, na região do CPA, né? Sim. A vida inteira. Então, minha casa, minha família, meus parentes, todos aqui são de Cuiabá. Mas morei 7 anos em Belo Horizonte. Ah, entendi. Daí vem a história de Minas. Entendi. E que época que foi essa? 2000, anos? Foi em 2012. 2012 para 2013. Aí ficou até 2000 Foram 7 anos, agora já tem 8 anos que eu tô aqui de volta. Já Você tem voltou 16 na época anos. da pandemia? Voltei. Foi em 2018 para 19. A pandemia foi 19, né? 20. Pronto, 20. 2018 eu já tava aqui, final de 2018. 2019 casei, 2020 pandemia. Você foi para estudar? Fui para fazer o seminário teológico. Eu já tinha uma graduação, né? Eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 16 anos de idade, fiz a faculdade de administração, aqui em Cuiabá mesmo. E aí formei com 20 anos, trabalhava no setor bancário, mas eu sempre tive uma chama no meu coração com relação à igreja, ministério, isso nunca se apagava, sabe? Mas aí eu fui pra fazer o seminário. Vem de família, Hugo? Como que é essa história da igreja? Não, pior que não, você acredita? Porque a minha família, ninguém era convertido. A primeira pessoa que se converteu ao cristianismo foi minha mãe. Então, com 9 anos de idade, eu batizei. Minha mãe sempre me levava na igreja junto com a minha irmã, mas o meu pai e todo o resto da minha família, ninguém era. Muito pelo contrário, o testemunho que nós temos da nossa casa é bem pesado. Meu pai era alcoólatra, então assim, a família totalmente desestruturada. E minha mãe, ela tem um testemunho também de perseverança muito forte, né? Ano que vem eles completam 40 anos de casados. Então, o que eu vi Deus fazer na minha casa, na minha família, é como se fosse uma resposta de gratidão. E aquilo sempre queimava no meu coração, sempre queimava, mas por um certo tempo eu fugi e até desisti de me entregar ao ministério. Comecei na parte administrativa, tive ascensão no emprego que eu estava no setor bancário, já era noivo na época, faltava 4 meses para o meu então casamento. E aí Deus me deu uma direção muito clara para eu renunciar tudo que eu vivia aqui em Cuiabá e mudar para Belo Horizonte para fazer o seminário. Porque lá em Belo Horizonte é a maior referência de seminário teológico hoje no Brasil, e hoje esse mesmo seminário ele é o maior do mundo. Estamos com quase 20 mil alunos ativos. E hoje esse seminário também existe aqui em Cuiabá. É mesmo? Então eu fui para estudar, mas não imaginava o que poderia acontecer. E como que funciona esse seminário, essa formação teológica, assim, Hugo? Eu sempre gosto de dizer que quando você tem uma vocação, um chamado, você tem que ter ações correspondentes para o cumprimento daquilo. Não adianta Deus te chamar e você não responder. Então, a gente busca, né, conhecimento, estudos, mas é Deus quem nos habilita espiritualmente para exercer esse ofício. Então, eu sempre entendi que para eu viver, então, o chamado, eu tenho que ter ações correspondentes. E procurei o seminário de maior alcance e relevância do Brasil. Mas o seminário hoje, Teológico Carisma, ele não é um seminário simplesmente para formar pastores. Tanto que quando eu fui, eu dizia bem assim para minha mãe, eu falava, não me chama de pastor, eu não estou indo para ser pastor, eu não quero ser pastor, de forma alguma, eu quero aprender. Eu estou indo para conhecer mais de Deus, porque ao conhecer dele, eu vou ter revelação acerca da minha identidade, dos propósitos deles para minha vida. Então eu fui para isso. Eu fui para recalcular minha rota e ressignificar minha história, porque eu estava muito bem na questão financeira, no relacionamento, mas não era mais aquela estação para eu viver. Então eu fui, na verdade, mais? Não. E em que momento que foi assim que o Senhor você sentiu claramente assim esse chamado de Deus, assim, falou: "Para tudo e vai para BH"? É até impressionante que tudo que Deus faz passa por pessoas. E ele usa instrumentos como instrumentos de graça para que o propósito dele aconteça, sabe?
E como eu disse, eu já estava desistindo e até mesmo apagando essa chama do meu coração. Só que certa vez, o meu melhor amigo, hoje a gente tem 20 anos de caminhada, ele cresceu junto comigo, ele tinha se desviado do caminho de fé, estava perdido em baladas, raves, droga, tudo quanto é coisa que tinha, ele estava perdidaço. Sim. Mas aí meu pai ministrando na nossa igreja local na época, ele voltou assim para Cristo numa chama muito ardente. E aí quando acabou o culto, ele disse assim: Hugo, eu tô indo pro seminário Carisma lá em Belo Horizonte, vou largar a mão de tudo aqui. E eu quero que você seja um dos meus mantenedores, que eu vou abrir mão de emprego, de tudo, e vou viver só do seminário. Na mesma hora que ele falou aquilo, aquela chama no meu coração, eu disse: não, então você não vai sozinho. É agora. Ele: como assim? Não, eu vou com você. E ambos noivos, cada um com a sua noiva, cada um com seu emprego, cada um com a sua família, e 2 irmãos mesmo, do coração de Cristo, decidiram falar sim ao chamado de Deus. Então, essa testificação do tempo veio através da vida de um grande amigo. Por isso a importância dos relacionamentos, né? Sim, O psicólogo sempre fala que a gente é o resultado das 5 pessoas que mais se aproximam da gente. Então, a gente é a média. isso, né, inevitavelmente afeta as nossas decisões. Tanto na fé quanto no crescimento pessoal, em tudo, né, Hugo? E muitas vezes as pessoas acham assim: não vou ficar próximo, não vou ter amizade com esse cara, porque ele vai me levar para um mau caminho e tal. Sim. E nesse caso, o seu amigo estava vindo do mundo, exato, né? Todo quebrantado, provavelmente, todo, né, ferido e sem rumo, né? Sim. Foi ele que falou: não, vamos, você falou vamos, né? Muitas vezes as pessoas acham que tem que virar as costas para certos tipos de pessoas, mas quando Deus chama e tem pessoas que Deus coloca no nosso coração e existe uma aliança de lealdade, sabe? Então, não é sentar à mesa e participar do que eles podem fazer, mas é ser um fator de influência, porque a nossa geração é uma geração muito carente. Sim. É uma geração que tem uma sede mesmo da realidade divina, mas muitas vezes não sabe o caminho. Sim. E a religião, ela, infelizmente, o que ela deveria ligar o homem a Deus, hoje ela mais destrói, ela mais afasta, ela mais repele, porque é um nível, sabe, de, entre aspas, santidade, que a pessoa diz: nossa, eu nunca vou chegar nisso. Exato. Mas Jesus, ele caminhou, não foi em empatia, que é sentir o que o outro sente, ele caminhou em compaixão, que é se colocar no lugar do outro. Então Cristo sentiu as nossas dores e não desistiu da gente, estendeu a mão. Então se Cristo não desistiu de mim, eu não vou desistir das pessoas. Exato. E nisso veio o meu amigo. Sim, é nisso que eu ia perguntar agora, assim, muitas pessoas hoje buscam um propósito, mas não sabem por onde começar. E como que você acha que a fé cristã ajuda a entender o propósito da vida, assim, das pessoas? Sim, eu vou tentar ser bem simples nessa sua pergunta e na resposta, para ficar mais compreensível possível. Claro. Inclusive, isso era até um dos textos que eu sempre escrevia na época do seminário, descobrindo o propósito da sua existência. Sim. Porque era o testemunho da minha vida. Eu achava que estava vivendo o propósito na área financeira, administrativa, mas ao mergulhar na realidade divina, eu encontrei realmente aquilo que eu nasci para ser e fazer. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade para aqueles que creem. Para quem não crê, é simplesmente um livro, sabe? Mas a Bíblia é o único livro que nunca se encontrou nenhuma contradição humana, histórica, científica, muito pelo contrário. Nenhuma coincidência. Nada. Então, se ali é um manual de vida, é neste caminho que nós temos que andar para descobrir o nosso propósito. Então, você que talvez está aí numa fase de tomadas de decisões, talvez casamento, talvez emprego, mudança de cidade, eu quero dizer que você pode ter decisões assertivas, uma vez que você caminhar no relacionamento com aquele que te formou. É como antigamente a gente lia um manual para descobrir como funciona um celular. Hoje é tutorial, né? Então, é você conhecer a Deus para que você possa, então, se conhecer. A Bíblia é o IA. Exato. Mais perfeito do universo. Mais perfeito. Embora muitos não entendam, hoje existem várias versões mais atuais na linguagem, né? No tratar, para que as pessoas entendam a mensagem de Cristo, né? A mensagem que ele deixou para as pessoas seguirem esse manual, né? Então, basta buscar, né? Basta... a gente tem aplicar. Que ler a palavra e ter uma compreensão de que ela também é um livro histórico. Então, existem algumas realidades que é da cultura daquele tempo. Então, se você não mergulhar nos escritos originais para entender, talvez ela pode se tornar um livro para você um pouco difícil, obsoleto, compreensão. né? Exatamente. Mas quando você vai se munindo de ferramentas, e uma dessas
foi o seminário teológico para eu aprender a manusear a palavra de Deus, quando você vai por esse caminho, você desbrava e você fica apaixonado. O que significa viver para Cristo no cotidiano, especialmente fora da igreja? Porque ali dentro da igreja, você é um líder, você é um cara que muita gente é fã, né? Mas você é um instrumento, né? A gente sabe disso, sem essa de demagogia, mas existe, né? Mas fora da igreja, o que significa viver para Cristo? Em Gálatas 2 fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu estou vivendo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. Porque pelos meus pecados, já era para eu ter sido condenado. Aniquilado. Mas ele se entregou, pagou a dívida por mim, e hoje eu vivo a vida dele. Então, se eu vivo a vida dele, eu tenho que viver a vida de Cristo no modelo dele, do jeito dele. Então, esse é o maior desafio. Tem muita gente que entrega a sua vida a Cristo, mas ainda permite ser governado pela carne, pelos prazeres pecaminosos, e aí fica essa dubiedade, sabe? Então, o viver para Cristo é entender que é uma vida de renúncia. Era pecado eu trabalhar no setor bancário? Não. Era pecado eu seguir minha caminhada aqui em Cuiabá? Não. Mas viver para Cristo vai além de não viver uma vida de pecado, mas de ter renúncias até de prazeres que não são pecados para dizer, olha, o Senhor é o meu maior prazer. Então, quando você se lança para viver a vida de Cristo, nele você tem propósito. No propósito, a palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo e vivem segundo o seu propósito. Então, no propósito você tem livramento, no propósito de vida você tem provisão, no propósito que Deus determinou para você tem direções. Deus pediu para você realizar missões, sei lá, na Coreia do Norte. Ele vai te dar habilidades para isso. Ele vai te dar provisão para isso. Exato. Então, o viver para Deus é literalmente uma vida de renúncia, onde o que importa é agradar a vontade de Deus. Que não é fácil, porque muita gente se entrega, mas entrega ali metade. Hoje tem muito simpatizante do cristianismo, né? Mas você falou algo muito interessante. Como é viver essa realidade não somente dentro da igreja, mas fora. Exato. A gente se conheceu, inclusive, numa academia. Sim. Né? Então, acho que o entendimento, como Paulo disse, eu sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a gente parar para pensar, a primeira vez que Jesus se revelou como Messias aqui na Terra foi para uma mulher divorciada. A mulher samaritana, que tinha 4 maridos, e o quinto que ela tinha nem era dela, saiu no meio-dia para não ver ninguém por conta de constrangimento social. Foi no poço, né? Que ela foi. Exatamente. E ali essa mulher, ela foi a primeira pessoa a Jesus se revelar como Messias, e ela, de uma situação de humilhada, voltou para ser uma proclamadora para ganhar a cidade onde ela estava. Tanto que o texto fala que ninguém bebeu água, né? Todo mundo ficou com sede, a água literal, ninguém tomou, ela largou o cântaro ali no poço e voltou. O que isso fala? De uma improbabilidade, porque ser crente dentro da igreja é confortável, é fácil. Hoje está até na moda, dizem que até 2030 o percentual de cristão protestante vai passar o catolicismo. Mas sabemos que cristianismo vai além de qualquer estrutura eclesiástica ou religiosa. Mas o que muda mesmo é o nosso comportamento, em todos os lugares. O que eu sempre carrego como igreja aqui em Cuiabá é esse entendimento. Nós somos uma igreja sem paredes e nós precisamos influenciar todas as esferas da sociedade. A igreja tem a verdade da palavra e tem que entrar na mídia, tem que entrar na cultura, tem que entrar na educação, tem que entrar na saúde. Muita gente tem resistência, por exemplo, política e religião. Sim. Mas como é que a gente vai mudar o contexto da nossa nação se não tiverem pessoas submissas a Cristo nessas cadeiras de decisões? E o meu sonho é que um dia nasça algum chamado para a área da política dentro da nossa igreja, onde alguém que eu possa pastorear, possa acompanhar, e tenho certeza que ali vai ser luz. Então, o fator principal do cristianismo não é estar dentro da bolha, mas é influenciar lá fora. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo. O Nicolas lá de Minas é um cara que tá, né? Sim, explodindo, é uma voz hoje no Brasil. Cara, ele... Vou falar pra você... E tem que aguentar a porrada, hein? Tem. Porque, além de ser uma oposição, né, ao governo atual, Sim. Né, carrega a bandeira de Cristo, né? Que é algo que tem o seu peso, né? Tem uma... Peso de perseguição, né? A gente tá vendo essas guerras aí e tal. E
o povo perseguindo os cristãos, né? Entrando nas igrejas, pegando padre. Cara, tá tudo já também na Bíblia, né? Já tá tudo escrito, né? Ninguém tá sendo pego de surpresa nessa história. Isso é um fato. Falar um pouco sobre juventude aqui. Você que tá ouvindo no Instagram, comente, eu quero Café Três Corações para estar concorrendo a esse kit aqui, cheio de produtos lá do Café Três Corações. Entre no link na bio aí no meu Instagram, se inscreva no canal do InformaCast, deixa seu like, compartilhe os nossos conteúdos, tem muita coisa boa lá. Quais os principais desafios espirituais que você vê na juventude hoje, Hugo? A influência. Hoje a nossa geração ela é muito influenciável e a nossa geração hoje ela não tem uma referência. Então quando você não tem uma referência, você se torna altamente vulnerável a qualquer influência. Então o maior desafio hoje da nossa juventude, dentro da questão espiritual não somente, mas toda, social, política, educacional, se chama referência. Hoje o sincretismo religioso, hoje a verdade ela se tornou de uma forma tanto quanto incerta. Mas quando você entende que a palavra é a verdade absoluta, que Cristo tem liberado sobre nós referências como pai, como mãe, como maridos, como líderes, como presidentes, enfim, a gente consegue ter esse norte. Por quê? Deus, ele é espírito. Então a forma dele se relacionar com a gente foi enviando o seu espírito para habitar em carne, em Jesus Cristo, e se relacionar com a gente. Porque a gente só se relaciona com seres da mesma espécie. Como que o ser humano vai se relacionar com um cachorro, por exemplo? Não tem como. Então nós somos espírito, Deus é espírito, e ele colocou o espírito dele em nós, para que a gente pudesse então viver a vida dele aqui na terra. E nisso ele vai gerando discípulos, que são pessoas que vai instruindo, orientando, ensinando. Só que hoje essas diferenças estão assim, bem perdidas. Até porque a juventude hoje não fica só descrente ou não tem uma igreja, uma religião, não segue assim. Porque muitos hoje meio que não acreditam no mundo espiritual, né? Uhum. Ficam achando que o inimigo não existe, isso é coisa de filme, isso é coisa de... E o inimigo, ele tá aqui, ele tá agindo nesse mundo, nesse plano, né? E muitas vezes esses jovens não buscam um apoio, ou acreditar, ou buscar, ou aprender mais sobre a palavra, porque eles acham que não tem essa vulnerabilidade espiritual. E esses desafios que as pessoas encontram hoje no mundo espiritual e não entendem o porquê que as coisas acontecem, do jeito que acontecem, por ter essa descredulidade ou acreditar que não tem assim algo que está fazendo ali por trás, né, dos bastidores, né? O maior erro, né? A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós entendermos a realidade do mundo espiritual, toda a movimentação, Antônio, aqui no mundo natural, ela acontece primeiro no mundo sobrenatural. Começa primeiro no espiritual. Só que a gente não tem muito discernimento sobre isso. Quem não tem uma caminhada de relacionamento com Deus acaba citando de uma forma até mesmo mística, sabe? Mas o maior erro dentro de qualquer desafio da nossa vida cotidiana é, primeiro, você subestimar o seu inimigo. Ah, ele não existe. É isso que ele Conversa quer. fiada. É exatamente isso que ele quer. Eu me lembro que minha mãe, ela sempre dizia: o inimigo do não tem importância. Que tudo que ela falava pra mim, eu dizia: mãe, não tem problema. Não tem nada a ver, isso não tem importância. E nisso o inimigo ia nos lubridiando. Então, o primeiro fracasso dentro de um ambiente de desafio é você subestimar o seu inimigo. Mas também existe um grande erro na nossa caminhada, e principalmente para os religiosos, você superestimar o inimigo. Tem gente que é superpoder, não, né? E tudo acima de Deus. Tudo é demônio, tudo é satanás. Tem gente que fala: passei mal, tive visão de madrugada. Comeu feijoada antes de dormir, queria o quê? Não tem nada a ver. Tô ruim, não tá tendo uma boa noite de sono, não tá fazendo exercício físico. Sim. E a pessoa se torna aminista. O que é isso? Ela espiritualiza todas as coisas. Sim. E esquece que nós somos um ser triuno. Eu sou um espírito, que eu possuo uma alma que habita num corpo natural. Então, se eu não cuidar das três partes, eu posso ser derrotado em várias áreas da minha vida. Sim. Então, o mundo espiritual ele é muito real. É bom você conhecer acerca dessa realidade para você ser ferramentado e avançar. E você, como um estudioso, uma pessoa que sempre está buscando evoluir, né? Porque a gente não deve parar de estudar nunca. Jamais. Né? Principalmente na palavra.
tem aquele negócio de... Umas pessoas falam que de madrugada é o momento mais que você tá, não fragilizado, mas mais exposto ao mundo espiritual, que muitas vezes a gente levanta de madrugada, várias vezes já levantei e me bateu vontade de orar para buscar algo que eu nem estava entendendo o porquê. Mas existe, assim, uma guerra espiritual no meio da madrugada, onde o bem e o mal tá ali guerreando e tal. Você acredita nisso? Não só na madrugada, mas de dia, de tarde, de manhã, de madrugada, o tempo todo. Claro que tem espíritos que, né, agem na noite, por exemplo, de espanto noturno, de perturbação. Existe mesmo. Isso é inevitável, acontece mesmo, sabe? Mas não é só na madrugada, é o tempo todo. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de que o mundo espiritual ele é real. E isso acontece mesmo. Mas quando você entende o poder que Deus já liberou sobre você através do sangue de Jesus e que Jesus na cruz já derrotou todos os nossos inimigos, não há o que temer. Porque se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. É aí que tem que alimentar mais a fé. Exatamente. Quanto mais você conhecer da verdade, mais você está fortalecido para isso. Nossa. E como que você acha que os jovens podem se manter firmes em meio a assim, um mundo cheio de distrações, de pressões e dessa vida maluca que a gente vive hoje? Principalmente os jovens. Eu sou pastor de igreja local, eu não me considero muito jovem mais, né? Já estou com 35 anos. Ô, louco. Mas... Depois dos 30 a coluna já sente. Mas tenho um filho de 3 anos agora, vai completar na próxima semana. Sou casado há 7 anos. Estou junto com a minha esposa. Já fazem 8 anos e meio, quase 9 anos. Inclusive, espero que ela esteja aqui pra gente gravar. Já a pastora Bianca vai estar aqui também, viu, gente? Aqui no podcast. Isso é maravilhoso. Então, Deus me deu essa graça de viver essas experiências, né, na minha família, na minha casa. E esse entendimento traz para nós paz. Só pergunta. Como os jovens podem se manter firmes em meio a um mundo cheio de distrações, de pressões? Por incrível que pareça, eu sou pastor de igreja local. Eu prego todo final de semana. Nós cuidamos de 15 igrejas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 15, em 6 anos. 7 anos vai completar em dezembro. Então foram 15 igrejas plantadas nesse processo todo e pasmem vocês. As pessoas não permanecem na igreja por conta de uma boa pregação. Não permanecem. Boa pregação tem em tudo quanto é lugar. No podcast, no YouTube, na rede social, você encontra um universo gigantesco. Então, o que faz uma pessoa hoje estar fundamentada na realidade de uma igreja local, onde você tem uma estrutura de acompanhamento, de discipulado, de ensino, nas suas crises tem alguém que estende as mãos, a pessoa só permanece por conta dos relacionamentos, Antônio. É impressionante. Eu já estou há 15 anos, já plantei no total 25 igrejas até hoje, no Brasil e fora do Brasil. E eu já passei por várias estações no processo de plantação de uma igreja local. No início tem um boom, depois dá uma enxugada, aí vem as pessoas que enfiam a faca pelas costas, te traem, te decepcionam, saiam da igreja. Tudo isso Jesus passou e está tudo certo. Ele é por nós. Mas as pessoas, elas não ficam por conta de nenhuma realidade estrutural. Fica por conta dos relacionamentos. Por isso é importante você ter bons relacionamentos de pessoas que têm os mesmos princípios e os mesmos valores que nós. Por isso que na igreja você tem lá a galera do CrossFit, a galera do Jiu-Jitsu, a galera da academia, a galera do açaí, a galera da corrida, porque você vai criando relacionamentos. Conexões. E aí essas pessoas vão te ajudando na caminhada de fé para você não desanimar. Os GCs, que são os grupos de crescimento, são as famosas células, né? Tudo isso fortalece. Então, o maior erro é caminhar sozinho. E isso é orgulho, e o orgulho precede a queda. Falando de GC, um abraço pro meu GC, Wills, Agner, Felipe e os meninos aí que tocam ali. GC de Lagoinha Cuiabá, dos homens. É isso aí. Os meninos maduros. Filhos maduros, né? É isso. Wills. Hugão, como que a igreja pode dar suporte emocional a esses jovens? Porque tem um trabalho feito voltado para os jovens, né? Tem na família, tem que a gente vai falar mais para frente. Mas para esses jovens assim que consomem diariamente assim, imagens, notícias pesadas, coisas negativas, muitas vezes se sente impotente. Como que assim a igreja trabalha para dar esse suporte emocional para essa galera mais jovem, que é muito influenciável. É muito invadida no campo da mente, né? Hoje a gente tem bombardeados de informações o tempo todo. E tem que ter um filtro no meio de tudo isso.
Mas a batalha espiritual, ela começa no campo da mente. Sim. Se você vencer a batalha no campo da mente, você vence ela no seu corpo físico. Por isso a palavra fala em Efésios sobre você se revestir da armadura espiritual, e nisso tem o capacete da salvação. O que é isso? É você ter as entradas da sua alma purificadas pela palavra. Então você precisa fortalecer o campo da mente. Porque a mente é o psique, onde tem vontades, emoções, desejos, e na nossa geração, na juventude, esse é o caminho que leva para a perdição. Cedendo aos prazeres, às vontades. Então, a batalha começa aqui na mente. Se a gente cuidar do psique, isso já é um posicionamento muito forte. O que a igreja tem feito para fortalecer esses jovens? Além das questões mais corriqueiras e tradicionais, como cultos, conferências, lá em nossa igreja, por exemplo, nós temos um projeto com diversos psicólogos da igreja que atende em toda a cidade nos seus consultórios, mas nas suas clínicas, na nossa igreja, age em um cunho social. Para qualquer pessoa que talvez participe de algum programa do governo ou está em situação de vulnerabilidade, e aí a igreja tem esse braço social. Então nós temos a semana inteira diversos psicólogos, psicanalistas que atendem homens, mulheres, crianças. Ontem eu tive um caso assim desafiador de uma adolescente que sofreu abuso. E aí eu e minha esposa, junto com a mãe, e ela junto, atendendo, fortalecendo a emoção dessa menina, uma garota, uma adolescente. Então não é simplesmente você pregar a palavra, mas viver ela. Então não adianta você querer abrir a Bíblia numa situação como essa, sendo que a pessoa precisa, muitas vezes, de um acolhimento primeiro. Um abraço, Cristo colo, andou né? no social. Então isso é maravilhoso, e a igreja, ela tem mesmo essa resposta. Eu sempre digo que Lagoinha Cuiabá, por exemplo, é uma igreja para a cidade. Nós não estamos aqui para pedir nada, mas para servir a cidade. Então meu sonho é ter escola, creche, enfim, tudo para servir a nossa cidade. Que bom, cara. Isso é fantástico, é fantástico. É Deus usando, e eu não tenho nem o que falar, porque eu não sabia dessa parte, né, da Lagoinha, que desenvolve esse tipo de trabalho, e que, cara, nego acha que terapia é frescura, que não precisa. Meu Deus, a gente pensava pra todo mundo. Que isso? Se todo mundo fizesse terapia nesse mundão de hoje, aí tava... O mundo era mais leve, né? Nossa, que é isso? É um fato. E o que assim, você diria para um jovem cristão que se sente sozinho ou às vezes incompreendido na sua fé? Porque o cara tá ali, às vezes tá em cima do muro, ou não tá entendendo muito essa transformação que vem acontecendo, que o Espírito Santo vem ali e vem tocando, vem mexendo devagar, e acontece coisas na vida desse jovem, e ele às vezes pode se perder, né, igual o seu amigo que te chama, claro. Ir lá pro fundo do poço e depois voltar. O que você diria para um jovem desse hoje que se sente sozinho, às vezes incompreendido? Porque às vezes na casa dele ninguém serve a Deus, sabe? Esse tipo de situação. O contexto não coopera muito, né? A palavra fala assim que nós, como jovens, nós não devemos nos envergonhar do evangelho, muito pelo contrário, tornarmos modelo para todos aqueles que estão à nossa volta. Então hoje, Lagoinha Cuiabá é uma igreja que tem um número de jovens bem expressivo, a começar dos pastores. Eu e Bianca, nós somos relativamente jovens, né? Mas é não se envergonhar. Dentro desse cenário, né, tão desafiador, talvez você é o único convertido na sua casa, e você não tem assim, uma rede de apoio, você não tem uma base, você não tem um alicerce. A perseverança é um caminho que vai gerar milagres. Vou repetir. A perseverança é o caminho que vai gerar milagres. Todo mundo quer ter um testemunho para contar, mas ninguém quer gerar um testemunho, porque isso custa, isso dói pra caramba, sabe? Então, dentro do posicionamento de fé, nós temos que entender que nós não vamos agradar todo mundo. E isso é uma escravidão emocional. As pessoas estão escravizadas em ter que satisfazer a vontade e a expectativa que os outros colocam em cima de nós. Isso é um peso absurdo. E aí a pessoa fica naquela em cima do muro, porque tem amigos que talvez vão me abandonar, ou eu vou ser julgado, eu vou ser criticado. Eu passei por tudo isso na escola, na faculdade, mas eu tinha uma convicção. Se você tiver convicção do seu propósito, você não negocia os seus valores. Você não é um preço, você não é um produto, você não tem prazo de validade. Você é um ser espiritual que está ligado à eternidade com Cristo Jesus. Então, não faça das coisas terrenas muito mais preciosas do que as coisas sobrenaturais. A promessa que Deus deu para nós é uma promessa de vida eterna. O problema é que a nossa geração está pensando só no hoje, só no agora. Em ter, em ser. O momento.
ser validado, ser aprovado, ser visto pelas pessoas. Mas ser usado por Deus não significa ser aprovado por ele. Deus usa quem ele quiser, demônio, pedra, quem ele quiser, até uma mula. Então, se você buscar a aprovação não de homens, mas de Deus, aí você está no caminho certo. Ele te fortalece, ele te livra. Eu me lembro quando Deus me chamou para ir para Belo Horizonte, muita gente achou que eu estava doido. Mas só eu tinha convicção no meu coração. Então, a gente não pode gastar tempo e energia tentando convencer as pessoas daquilo que Deus tem designado para você. Elas só se darão por satisfeitas quando virem os frutos. Da mesma forma, quando foi para eu voltar para Cuiabá, todo mundo achou que eu estava doido, porque eu estava em ascensão ministerial lá, na matriz em Belo Horizonte, Deus falou, larga tudo e volta. Nós começamos a igreja aqui com 15 pessoas, numa pizzaria emprestada, ali no Lava Pés, na Goiabeiras. E hoje, 6 anos depois, são 3 mil membros. Aí as pessoas dizem agora, nossa, realmente, ele tinha uma palavra de Deus. Mas na hora ninguém compreendia, e tudo bem, elas não são obrigadas a compreender. Então, se você ficar com o seu coração convicto na palavra que Deus te deu, você rompe, você prospera, você permanece e persevera. Vocês estão ouvindo aí, né? Vocês estão ouvindo, né? Não é assim do nada que as coisas aconteceram. Não é não. assim que a Lagoinha cresceu. Não é assim que muitas pessoas têm sido transformadas, têm sido... Cara... Você sabe o que eu amo, Antônio, dentro da realidade a qual Deus tem nos permitido viver como igreja? É porque minha esposa, ela estará aqui. Ela tem um testemunho, assim, muito forte. Ela veio do mundo totalmente perdido, de rave, de balada, de drag, desde os 14 anos de idade. O testemunho dela é muito forte. E eu vim de uma realidade completamente religiosa. 9 anos de idade eu já era batizado. Então, 2 pessoas completamente estranhas vivendo um casamento para desfrutar de um propósito. Qual que é o reflexo disso hoje? Nós conseguimos comunicar com aqueles que estão perdidos sem ser julgados, mas acolhidos e abraçados e consolados. Mas também aqueles que se sentem a 4ª pessoa da Trindade, quebrar a religiosidade e dizer, olha, todos nós somos carentes da presença de Cristo. Então, esses 2 fatores têm proporcionado esse tempo de crescimento e expansão em Cuiabá, porque as pessoas se sentem pertencentes, aceitas e abraçadas. Ser aceitas não quer dizer que você vai continuar do jeito que você chegou. Ali tem um caminho de transformação. Mas tem gente que vai te estender a mão porque já passou por esse trajeto. Sim. E sabe como é. Com certeza. Hugão, a influência online assim, pode ser uma ferramenta poderosa. Pode ser não, uma ferramenta poderosa para a evangelização. Né? A gente vê hoje os canais, as redes sociais disparando, né? Bombardeando de toda forma possível para levar a palavra, para levar um testemunho, para levar uma pregação, enfim. Como que a igreja Lagoinha de Cuiabá tem usado essas redes de forma eficaz para alcançar as pessoas com o evangelho? Sim, eu vou até confessar uma limitação do meu coração. Esse é um desafio para mim, mas é algo que Deus tem me chamado, tem me puxado mesmo para estar nas redes, para gerar conteúdo, porque não é mais sobre mim. Aí vai naquela mesma ênfase do o que é viver a vida de Cristo, não é sobre as minhas vontades. Então eu entendi hoje que a igreja ela precisa mais do que nunca ser uma voz na sociedade. E existem os meios. A palavra diz que, olha, Cristo venceu o mundo, mas obras maiores nós realizaremos em nome dele. Jesus não tinha o alcance que nós temos hoje da rede social e da internet. Em um vídeo você alcança milhões de pessoas. Nem Cristo em carne aqui na Terra teve o privilégio de viver isso. E Deus nos deu essa dádiva para a nossa geração. A Lagoinha Cuiabá hoje ela é uma das igrejas, se não a mais influente da nossa capital, para a glória de Jesus. E não falo isso com prepotência, arrogância, não, mas jamais. É uma porção que Deus liberou sobre nós. E hoje a Lagoinha em Cuiabá, mas também em todo o Brasil e no globo, ela é uma igreja muito influente. E as redes sociais, ela comunica muito. A minha esposa, ela tá o tempo todo liberando conteúdo, tá lançando o 2º livro, faz live, faz conteúdo. Então, precisa. Porque lugares não ficam vazios. Se nós não nos posicionarmos para falar, outras pessoas falarão. E aí, a influência vem. Aí entra aquela frase, como que é? O mal, se os bons não se... Se os bons não se posicionarem, não falarem, o mal toma conta. Toma conta, exatamente. A Mari aqui, esposa do Luan, falou: queremos o ministério de influencers do reino, pastor. Eu concordo, viu? Precisamos para ontem estabelecer esse departamento em nossa igreja. Vamos correr atrás aí, isso aí vai dar certo. Hugão, falando agora de casais e família. Como manter um relacionamento centrado em Cristo no casamento? Como ter
Cristo como o pilar principal, como o esteio, como tudo dentro de um casamento. Porque muitas vezes os casais vão lá no culto, domingo, ou vão no GC e tal, não sei o quê, mas vivem só aquilo ali isoladamente, né? Não é aquele viver para Cristo e outros. E como que você acha, assim, que para manter um relacionamento centrado em Cristo, como que seria, assim, não uma receita de bolo, mas uma dica, assim, para esses casais, porque muitos casais têm enfrentado dificuldades, né? E situações em que o inimigo age mesmo, né? E destrói a família ali na base, às vezes um negocinho, uma fagulha vira, e aí Cristo não está mais sendo o centro daquele relacionamento. Como você acha que esses casais têm que se centralizar em Cristo para viver um relacionamento pleno? Sim. O maior desafio hoje nos relacionamentos, né, no matrimônio, relacionamento conjugal, é o cumprimento de papéis. Volto de novo naquela temática, a referência. Hoje nós não temos referência do que é um homem segundo a palavra de Deus e uma mulher segundo a palavra de Deus. Tem muita gente que perdeu a referência. E nisso vem as cobranças exacerbadas um do outro. Eu e Bianca, a gente atende frequentemente casais que estão assim à beira do divórcio, mas quando vem a clareza do cumprimento de papéis, a cobrança, sabe, a insegurança, ela se dissipa. Então, para permanecer... se coloca no seu lugar, se posiciona, porque segundo a palavra. O homem acha que por ele ser o sacerdote, ele é maior do que a mulher. Não é isso. A Bíblia ela não é feminista e nem machista. A Bíblia é a palavra de Deus que traz desígnios, propósitos para cada um de nós. Então, o cumprimento de papéis tem suas funções diferentes, sim. Mas para Deus, o valor é o mesmo. Não é pelo fato de eu ser homem que eu tenho que atropelar e massacrar a opinião e a vontade e os desejos da minha esposa. Não, muito pelo contrário. Cristo nos ensinou a amar a nossa esposa como ele amou a igreja. E como que Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Então, se o homem entende que ele precisa morrer, as suas vontades, talvez o seu futebol, o seu hobby, a intensidade em jogos, para que haja um equilíbrio dentro do seu lar, você está sendo e está edificando a sua casa segundo a Escritura. E a mulher ela tem essa ferramenta da edificação. Ela vai edificando o lar. Então, é o cumprimento dos dois papéis. Se não tiver desequilíbrio. Aí tem um texto nos evangelhos que fala da casa que é construída na rocha e construída na areia. Tem gente que diz, eu vou então ser cristão e acabaram os perrengues. Não. O sol vem para o justo e para o injusto. A tempestade vem para o justo e para o injusto. Mas na tempestade, a base é revelada. Onde é que você está fundamentado? Na rocha ou na areia? Aí você tem livramento, você permanece. E isso também vai o casamento. O casamento tem que estar alinhado segundo o propósito de Deus para a criação de filhos. Inclusive, na nossa igreja, nós temos um curso que chama Lagoinha Gerações, que é para quem está namorando, para quem está noivo, para quem já está casado e para quem já tem filhos. Para instruir, segundo a Escritura, como é que nós temos que caminhar. Porque o projeto família, o maior interessado é o próprio Deus. O inimigo vem mesmo derrubando essa realidade porque é um pilar forte na sociedade. E o maior case de sucesso de qualquer ser humano é uma família estruturada. Você pode ver homens de grandes referências nos negócios, mas por detrás tem uma família firmada. Sim, sim. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas famílias estruturadas são as mais atacadas, né? Com certeza. De certa forma espiritual, ou às vezes, enfim, terreno, porque a inveja e essas outras coisas acontecem, né? Sim. Mas enfim, entenderam aí, né? Você que está ao vivo aí no Instagram, pega esses conselhos aqui do Hugo e coloca em prática. Vá um dia lá na Lagoinha, conheça, participe de um culto. Se tem algum amigo seu que também é de algum grupo de oração, de uma célula, vá, tente, se dê essa chance para conhecer mais, porque com certeza você vai ser abraçado, vai ser confortável com uma palavra, com um abraço, porque ali é um lugar abençoado onde Deus está ali. Né? Deus está aqui hoje, né? A gente está aqui e Ele está aqui instruindo a gente. E muitas vezes a pessoa está faltando isso na vida dela, né? Está faltando a presença do Espírito para direcionar ela na família, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Posso né? dar uma dica para quem está nos vendo e nos ouvindo? Claro. Os religiosos, calma, viu? Com os ataques, vão se escandalizar agora. Mas você, jovem, solteiro e solteira, tá procurando alguém para se relacionar?
tem que ser gente que tem o mesmo princípio e o mesmo valor. Vá para a igreja. Lá em Lagoinha Goiabá tá cheio de gente bonita, cheio de Jesus Cristo, e aí você consegue construir os seus negócios, a sua família, a sua estrutura familiar com esses pilares. Então venha para a igreja, a gente vai te receber lá com muito carinho. Viu? É isso aí. Você compartilha essa live aí com seus amigos, mande no grupo do seu Instagram, deixa o seu like aí, se inscreva no canal do InformaCast, o link está na bio. Se você quiser concorrer a esse kit do Café Três Corações cheio de produtos fantásticos, comente eu quero Café Três Corações para estar concorrendo a esse kit. Beleza? Hugão, quais são os pilares espirituais que você recomenda para fortalecer a vida familiar? Porque tem que ter uns pilares aí que tem que ser seguidos, né? Sim. São básicos, disciplinas espirituais. Leitura da palavra, oração e jejum. Tem gente que quer começar com grandes sacrifícios. Que eu tenho que acordar de madrugada, que eu tenho que subir no monte, que eu tenho que ter uma teologia. Não tem que ter nada. Vi um post essa semana que foi muito forte, falando assim que cuidado com as irmãs do coque. Não sei se alguém sabe essa expressão, mas as irmãs do coque, em nosso contexto, né, cristão, é as irmãs que oram, que muitas delas não têm teologia, não têm diploma, não têm uma formação, uma instrução, mas são raízes, que estão conectadas com Deus, e elas têm, assim, um poder do Espírito Santo absurdo. Minha mãe é uma irmã do coque. Ai, tá vendo? Minha mãe é da congregação cristã no Brasil, sim, nunca cortou o cabelo e ela só anda de coque, né? Tá vendo? Faz aquele coque. E eu vou falar pra você, Raiz. Os 2 joelhos dela aqui tem calo. Exatamente. E esses calos, meu irmão, ali foi tem muitas história. Horas ali, tem. ó. Eu tô aqui hoje por conta dela. Olha isso. Se eu tô aqui, meu irmão... Cara, porque assim, todo mundo tem uma história, né? Claro. Tem uma cruz. Mas... a irmã do coque, Dona Elza, olha aí. Ali é de manhã, vai almoçar, joelho no chão, enfim. Tá vendo? Isso, gente, começa em pequenas atitudes. Tem gente que acha que e já ela tem a 4ª série só, tá? Olha aí pra você ver. Olha como que 4ª Deus é um série. Deus de pessoas improváveis. Não estudou nada. A dela ali é a busca incessante. Olha aí pra você ver. Da presença. Não, isso é maravilhoso. Então, se a gente começar com o básico, isso já vai nos dando cada vez mais sede e fome. Meu pastor, ele sempre diz assim, que a gente tem que ir para a igreja e tem que ler a Bíblia e tem que orar, mesmo sem ter vontade. Porque de verdade, essa parte, vamos ser honestos, e aqui é um pastor falando, tem hora que você vai ler a Bíblia, dá sono, vem distração, vem notificação do WhatsApp, do celular, tudo para te tirar deste lugar. Tem que colocar no modo avião. Se a gente esperar ter vontade para exercer essas disciplinas espirituais, ela nunca vai acontecer. Então vai sem vontade, que a vontade vai chegar no meio do caminho. E aí você vai descobrindo prazer nesse cenário. E aí cada nível que você vai avançando, porque a cada nível que você avança são novos desafios. Novos níveis, novos demônios. Não vai ficando mais fácil. Não. Mas aí também... novos níveis de entrega. Se a irmã do coque, Dona Elza, tem as suas histórias, lágrimas e o joelho marcado, é porque com certeza ela já enfrentou muitos desafios e alcançou muita coisa através dessas disciplinas. Então, é o básico. Começa. Testemunho lá em casa também é forte. Olha forte. Hugão, falando em família ainda, como lidar com as crises no lar sob a ótica cristã? Porque muita gente vai buscar encontro de casais, enfim, terapia familiar, meditação, constelação, tal. Sim. Sob a ótica cristã, como você, assim, lidar com essas crises na família? A crises tem em todas as fases da nossa vida. Na adolescência, na juventude, no casamento, no matrimônio. O que nós temos que focar é que o evangelho ele é puro e simples. Tudo que nós precisamos para viver já está expresso na palavra de Deus. Aquilo é tudo acerca de Deus? Não. Senão, ele deixaria de ser Deus. Mas é o suficiente para a gente ter uma vida, como diz em João 10:10, mais do que abundante. Então, eu sei que existem várias ferramentas e estruturas, mas o caminho é único. Jesus Cristo. Não tem outro. Então, antigamente existia apenas a medicina tradicional. Hoje tem a medicina integrativa, tem medicina quântica, o desenvolvimento da tecnologia. Mas o resultado é o mesmo, buscar uma boa qualidade de vida.
Então, nós temos que entender que talvez haverão vários atalhos, mas não vai levar ao caminho da salvação do seu lar. Tem que passar por Cristo. Não tem outro caminho. Tem ferramentas como encontro, como curso, mas não é o que você ouve ou o que você aprende. É o que você faz com aquilo que você ouviu e com aquilo que você aprendeu. Então, você que está vendo e ouvindo esse podcast agora, diante de tantas instruções a você se lançar na vida com Deus, se tudo aquilo que você ouviu aqui e viu não gerar em você um posicionamento, nada vai mudar. Exato. Nada vai mudar. Exato. Bom, sobre as guerras hoje, né? A gente tem visto aí muitos conflitos, principalmente no Oriente Médio, né? Na Terra Santa. E o que você acha que a igreja pode fazer, deve fazer em termos de apoio prático, assim, espiritual, a essas vítimas dessas guerras? Porque muita gente inocente e também gente culpada é ceifada, essas vidas, né? Por conta de ego, por conta de eu sou certo, você é o errado. Você acredita que na igreja também tem que direcionar essas orações, esse apoio espiritual para essas vítimas? Com certeza. A oração, ela é uma chave que libera o sobrenatural. Quando a palavra fala em João que o verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e a gente volta para Gênesis, onde Deus disse, haja luz e houve luz, existe poder na palavra liberada. Existe um princípio ali que Deus está nos ensinando através dessa postura na criação e até mesmo no envio de Jesus Cristo. Então, a oração, ela é uma ferramenta de liberar o sobrenatural. E a intercessão, que são níveis de orações, onde você se coloca no lugar do outro, na brecha pelo outro, pode até minimizar juízos, impactos. Por quê? Por coração de um justo, Deus ele ouve oração. Aconteceu isso em Sodoma e Gomorra. Moisés, na conversa, no diálogo, perguntando, se tiver 30 justos, 40 justos, 50 justos, por amor desses, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Então, se a gente entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós oramos sim, intercedemos sim. É claro que todos esses acontecimentos já estavam relatados na palavra de Deus. Nosso pastor presidente hoje, ele até fez um post essa semana também, falando sobre essas guerras, o André Valadão, e ele trouxe essa analogia, né? Porque o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, traz essas menções de guerras, mas traz muita analogia, como a gafanhoto voando, ou estrela caindo dos céus, e o André fez esse apontamento. Você parou para pensar que naquela época onde ele recebeu essa revelação, não existia tecnologia para ter drones, para ter mísseis, para ter jatos. Então, talvez o que ele viu sendo estrela caindo do céu poderia ser uma bomba, uma guerra. Então, isso já estava escrito, mas aí vale a importância de você ler a Bíblia, entendendo o contexto histórico, o momento onde foi registrado, mas não muda o papel da igreja. Então, olha, a igreja é a única instituição que nunca vai acabar enquanto Jesus não voltar. Podcast vem e acaba, escolas vêm e acabam, faculdades vêm e acabam, mas a igreja ela permanece intacta há mais de 2000 anos. E qual que é o papel da igreja? Orar e interceder para que os céus se estabeleçam aqui na terra. Então nós devemos orar sim. Amém. E você acha que a igreja deve se posicionar politicamente sobre esses conflitos? Assim, como permanecer fiel ao evangelho assim, sem alimentar divisões, sem... Como você acha que deve se posicionar, igual o André Valadão colocou? Exatamente. A verdade ela tem que ser dita. Mas a palavra diz que somente o Espírito Santo é que traz o convencimento. O que nós não podemos é fazer das nossas opiniões pessoais a vontade de Deus. E nisso, uma ferramenta de convencimento do outro aí gera conflitos. Então, quando a gente entende o espaço, sabe, entende esse limite, é possível sim você trazer a verdade. Eu sempre ensino na igreja e digo, a igreja ela não é da esquerda, ela não é da direita, ela não é do centrão. Aqui a gente revela a palavra de Deus, porque lá tem gente de tudo quanto é realidade. Então eu não posso segmentar, mas no meio do trigo tem joio. Tem. Sempre tem. Sempre terá. Tem. E a ceia, né, que é um ritual religioso, mas para nós é uma ordenança e uma lembrança memorial de que Cristo voltará, vem para trazer essa diferença daqueles que são e daqueles que não são. Isso não é uma prática, um descarte de um grupo. Não, muito pelo contrário. O reino de Deus é para todos, mas nem todos estarão nele.
tá disponível para todos, mas nem todos vão acessar. Só acessa aqueles que confessam, que pedem perdão, que reconhecem e tem essa caminhada. Então, a igreja ela deve se posicionar assim. Mas o pastor Márcio sempre diz, a gente pode falar o que quiser, só tem uma forma certa de dizer. E o nosso discurso de ódio não pode destruir os corações das pessoas, porque se a palavra vem para trazer livramento, consolo, a minha palavra não pode trazer destruição. Mas aí a gente tem que ter humildade também para fazer uma autoanálise e talvez a nossa perspectiva, né, a nossa percepção de política pode estar um pouco duvidosa. Então a gente tem que refletir. Sim, sim. O mal está em todos os lugares, o mundo jaz do maligno. Esse mundo aqui não é... Mas a igreja tem que responder em todas as áreas, sim. Sim, tem que atuar, né? Precisa. Sobre jejum, Hugo, tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que acha que, sei lá, isso não funciona, tem muita gente que às vezes acha que só tirar uma coisa. Como que é o jejum? Como praticar um jejum e por que praticar esse jejum? Porque não é só, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí o cara vai lá e faz o jejum de 3 dias lá. Não é esse o propósito do jejum. O que é o jejum e para quê? Como fazer? É bom e em todas as áreas. Na saúde física, no seu emocional, fazer um detox. É maravilhoso, é indispensável. Mas qual que é o propósito do jejum? Por que jejuar? Né? O jejum ele não vem para mudar a Deus. Eu vou fazer um propósito de jejum para casar com tal pessoa. Para ganhar na Mega Sena. Não, você vai só passar fome, desculpa. Mas o jejum não vem para mudar a Deus. O jejum vem para mudar a cada um de nós. Porque o que é o jejum? Você renunciar de prazeres, você, subjugar a sua carne. E aí nisso você tem uma sensibilidade espiritual maior. Por quê? Nós somos seres triunos, tá? Mas a alma, ela não se converte. A alma, ela é tendenciosa. Se você se alimenta das coisas carnais, você vai se tornar um ser carnal. Mas se você se alimenta das coisas espirituais, você se torna um ser espiritual. E qual é a forma de você alimentar o teu espírito? Matando a tua carne. Legal. Então, uma vez que você mata a tua carne, você fica mais sensível às direções de Deus para tomadas de decisões, para uma situação talvez de guerra ou enfrentamento de enfermidades. Deus vai te dando discernimento, Deus vai te habilitando. Então o jejum é para isso, é para mudar o nosso coração. Sim. E é uma ferramenta, né, indispensável. Entenderam aí, né? Não vem querer fazer mandiga com jejum, não. Que não vai funcionar. Vou parar com refrigerante e vou... no mínimo uma dieta. Não é assim, não. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. A gente vai fazer um café aqui do Café Três Corações. Você aceita um café? Maravilhoso, com toda certeza. A gente vai fazer um café aqui enquanto eu faço o Café Três Corações. Inclusive, para concorrer a esse kit de produtos do Café Três Corações, comente Eu Quero Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, que o link está na minha bio aí do Instagram. Compartilhe essa live aí com seus amigos para levar uma palavra, para levar aí um alimento da alma, do espírito hoje, nessa tarde. A gente vai fazer um café aqui, enquanto isso eu vou fazer umas perguntas bate rápido aqui pro Hugo, pra gente saber um pouco mais das suas preferências. Hugo? Só uma pergunta, o seu café Três Corações é com açúcar ou sem? Sem. Olha, sem. raiz, viu? Sem. O meu também, por favor. Não, tem açúcar aqui, porque se a galera quiser, porque tem a galera que não se libertou ainda. Ainda não, né? Faz um processo de jejum. Começa tirando açúcar. Mas o café Três Corações é recomendável, viu, gente? Hugo, fala pra gente um ídolo. Enquanto eu faço café aqui. Ídolo é uma palavra muito forte, mas alguém que eu admiro demais, de verdade, meu pai. Nem é famoso. Talvez ídolo tá ligado diretamente à fama, né? Sim. Mas o meu pai é a minha maior inspiração hoje. Alguém que me gerou num ambiente tão traumático e eu tinha medo do meu pai. Com 4 anos de idade, eu escondia debaixo da cama quando ele chegava em casa alcoolizado. Minha mãe passou por situações delicadíssimas na gravidez. E hoje ele é seu ídolo. A minha maior admiração. Se converteu já tem quase 30 anos, é pastor em nossa igreja em Várzea Grande. Eu ordenei ao pastoreio e pra mim faz 40 anos de casado com a minha mãe, enfim. Como que é o nome do seu pai? Osvaldo. Você, Osvaldo. Queremos você aqui no InformaCast. Ele fez um podcast ontem, inclusive, com a minha mãe, contando um pouquinho do testemunho deles, porque legal. Tudo que eu vivo, na verdade, é resposta do joelho de oração da minha mãe. Sim. Que alcançou meu pai para Cristo Cristo e aí foi. Curte, por favor. E uma música? Uma música. Artista.
Artista, referência? Uma música, um artista, alguma coisa assim relacionada. Eu gosto muito da realidade de canções que são liberadas através da vida da Nívia Soares, é uma referência para minha vida hoje. As canções dela são extremamente cristocêntricas, sabe? Ademar de Campos, tem vários nomes aí, né? Que eu não posso nem citar todos, senão a gente vai ficar devendo. Sim. Mas eu amo a mensagem da cruz. Então, as canções que revelam Jesus e colocam Jesus no centro, essa sim atrai os céus. Porque tem muitas canções hoje que são almáticas, né? É para satisfazer as nossas emoções. Sim. E quando a gente entende que o louvor e a adoração é para Deus e não para nós, essa concepção ela muda. Entendi. Então, a Nívia Soares é uma referência nesse tipo de louvor. E tem uma música que eu amo muito, que fala assim, uma coisa, se eu pudesse pedir uma coisa, essa eu buscarei, que é viver na casa de Deus todos os dias. Então, é uma canção que ela é um versículo bíblico, é uma oração do Salmo de Davi. Então, traz muito essa paixão, essa fixação, essa sede de dizer Cristo é o suficiente. É a frase que o Wagner usa. Jesus é o suficiente. E um filme, Hugo? Um filme assim que te marcou, um filme que você fala pros seus amigos, assiste esse filme aqui, talvez você já assistiu umas 10 vezes e tal. Tem algum filme? Tem, talvez as pessoas vão se escandalizar um pouquinho, mas eu fiz um voo bem longo em uma das minhas viagens, e aí eu assisti um filme durante esse voo. E esse filme me marcou muito, e era sobre a história do Steve Jobs. Nem é um filme cristão, se alguém esperava uma resposta como essa, a paixão de Cristo. Lindo, maravilhoso, gente. Mas esse filme me ensinou realidades muito poderosas, porque a gente vive muito com base de comparação. Sim. E ao Deus me lançar para esse propósito do ministério, eu me comparava muito, dizendo, não, mas eu não tenho essa habilidade. Eu não sou bom nisso, eu não vou conseguir, a gente vai se auto-sabotando. Mas Deus te capacita. Exatamente, e não só isso, coloca pessoas melhores do que a gente em nossa volta para que o propósito dele seja cumprido. Essa é a história, por exemplo, do Steve Jobs, que nem ele sabia de tudo, nem ele era, mas ele se cercava de pessoas que tinham habilidades até melhores do que ele, e com uma humildade potencializava cada uma delas. Então aquilo para mim foi uma chave muito grande, é um filme que eu recomendo. Ninguém é o que é sozinho. Sozinho, né? ninguém cresce, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. É isso aí. E uma leitura. O Perfil de 3 Reis. Eu achei que você ia falar o livro da sua Bíblia. esposa. Meu Deus, esqueci dessa parte. Obrigado por salvar meu casamento. Então, gente, tem um livro aprovado, Devocional 40 Dias. É maravilhoso, mas trazendo para um contexto geral, não só para mulheres, e não querendo ser religioso. Ali, a vez tu for. Aqui, ó. Chegar em casa, o bicho vai pegar. Livro, claro, Bíblia, mas se não tiver revelação do Espírito Santo, é só mais um livro. Então, assim, é fantástico. Mas esse livro, O Perfil de 3 Reis, ele conta sobre a história do rei Davi e do rei Saul. E é um livro muito, muito fininho, muito bom. E ele fala que a gente pode acessar qualquer realidade sem perder o nosso coração. Você pode ir em altos palácios e impérios. Deus tem tudo para entregar para nós. Mas nosso coração tem que estar nele. É um livro fantástico. Tem outro livro que eu amo muito que chama Liderança Corajosa. Eu dei aula de liderança criativa em Belo Horizonte. Hoje nós temos 700 voluntários, uma igreja com 3 mil membros. Então você lidera pessoas inevitavelmente. E esse livro, Liderança Corajosa, é uma recomendação fantástica para um modelo de liderança humanizada como foi de Cristo. E isso é fantástico. Então, Liderança Corajosa. Exatamente. E o outro, os 3? O Perfil de 3 Reis. O Perfil de 3 Reis. Anotem aí, galera. Para já adquirir, ler. Aí tem vários outros. E para finalizar, as 5 perguntas. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa na história do Hugo? Pegaria o velório lá, De Volta ao Futuro. Sim, eu sou das antigas também. Tem aquele filme Efeito Borboleta, né? E fala, eu era apaixonado por esse filme, inclusive, na época. Porque ele vai trazendo essa oportunidade, né, de você voltar no tempo e mudar algo que talvez para você não era tão satisfatório. Ou um arrependimento. Né? Exato. Honestamente falando, vontade nós teríamos de voltar. Não tem como falar, né? Porque todo mundo fala que eu não mudaria nada. 99,9% dos entrevistados em PharmaCast
fala, não, eu não mudaria nada, senão não seria como eu sou e tal. Claro que mas eles têm vontade. tem um negocinho, né? Aquilo que te aperta, aquilo que você, poxa, eu não poderia ter feito aquilo, não poderia ter ido por esse caminho. Se eu pudesse voltar... Eu teria magoado aquela pessoa, falado duro com aquele, né? Exato. Mas talvez nós não consigamos voltar, talvez não. Obviamente a gente não consegue voltar no tempo. Mas Deus, ele oportuniza para nós sempre uma segunda chance. Então, o passado você não consegue acessar. O futuro nem tão pouco. Mas o presente, nós podemos. Então, comece a lançar sementes boas agora, que o passado vai se apagar. Mas, claro que se eu pudesse voltar, eu voltaria, obviamente. Mas eu entendo que tudo que eu passei me gerou para viver esse tempo e esse propósito. Então, talvez se eu anulasse até mesmo os meus erros, eu não estaria preparado hoje para enfrentar o que eu enfrento. Eu passei por muitas perseguições no meu ministério, por muitos desafios. E tem muita coisa pra frente. É isso que eu ia falar, e ainda acontece. A ponto de dizer assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, acho que eu nunca tinha, sabe, aberto o meu coração para tal pessoa, para tal realidade, porque aquilo me machucou muito, aquilo me feriu muito. Mas na contrapartida, aquilo me fortaleceu. Te lapidou. Me lapidou, me experimentou. Então, se eu não passasse por essas pressões, hoje eu não estaria aqui. Então, se eu pudesse, eu voltaria. Mas eu sei que não é o caminho. Então, eu confio na soberania dele e avanço. Talvez você voltaria ali só pra ir no ouvido do Hugo lá. Ô, pai, converte mais cedo, só pra evitar alguns traumas. Mas Deus sabe todas as coisas. Sabe, sempre soube. É isso aí. Bom, devoção, entrega e serviço. Esse é o tema que eu separei aqui, que tem 3 perguntas, que eu vou começar com essa. Como cultivar uma vida devocional constante e profunda? Porque muita gente começa com propósito, na quaresma faz não sei o quê, no outro faz nananã. E, cara, é algo contínuo, não é algo pontual, né? É devocional. Como que é ser constante nisso? Como cultivar essa vida? A religião diz que você tem que ler a Bíblia inteira em um ano. Que você precisa ler 4 capítulos por dia para você ler a Bíblia inteira em um ano. Maravilhoso, eu já li a Bíblia inteira várias vezes e é indispensável, é maravilhoso. Cada vez que você lê, você aprende algo novo, né? Mas, só que se não houver a revelação, não vai surtir muito efeito. Então, a religião diz que você tem que ler a Bíblia o ano inteiro. A palavra de Deus diz que você tem que meditar na palavra dia e noite. Então, é muito mais válido você ter um versículo em mente e você viver e praticar aquilo do que você ler a Bíblia inteira e não praticar. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então, uma vez que eu tenho fé em Cristo, se eu não me posiciono para me movimentar segundo essa realidade, eu vou estar como um morto-vivo, uma aparência de vivo, mas eu estou morto. Tem muitos assim dentro da igreja, né? Porque a gente quer fazer megas promessas. Nossa, eu vou fazer uma promessa de ir no culto todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, de orar. Tem que ler, tem. Mas não tem que ser por uma obrigação, mas tem que encontrar um prazer neste lugar. E qual que é o caminho? Fazer do seu devocional um estilo de vida. Eu, por exemplo, eu sou um sedentário. Eu não pratico nenhum esporte e eu odiava academia. Mas por conta do complexo de inferioridade, sempre fui muito magro. Não, preciso treinar. Era uma raiz de rejeição. Só que aquilo me escravizava, porque eu não tinha prazer naquilo. Quando eu passei por 3 burnouts no meio da minha caminhada, e eu entendi que eu precisava de exercício físico para qualidade de vida, isso mudou radicalmente o meu estilo de vida. E o seu pensar. Total. Então hoje, talvez esse choque que eu passei me fez desfrutar do prazer que é de ter uma vida de qualidade. Então, o devocional é da mesma forma. Você tem que encontrar prazer nisso como viva a realidade que você consiga cumprir. Porque aquele que faz um voto e não cumpre é melhor que nem tenha feito. Então, comece do básico. Pega um devocional da pastora Bianca. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei qual que é o norte. Lá tem 40 devocionais com base bíblica para te direcionar. E você vai ali, então, avançando. Então, a religião, ela traz esse peso. Só que Cristo já nos libertou da lei e hoje nós vivemos pela graça. Claro que isso não nos permite viver uma hipergraça para viver uma vida pecaminosa. Sim, sem consequências, né? Não. Mas essa vida devocional, ela vai se tornar leve para você quando você fizer dela um estilo de vida.
você não tem que ter... Acho que é John Piper que fala isso, não me engano. É John Piper, ele é um teólogo, se não me engano. Ele diz assim, eu não fico mais do que... Um teólogo dizendo isso. Eu não fico mais do que 10 minutos orando. Mas eu também não fico mais do que 10 minutos sem orar. Então não é sobre um momento de oração. Eu vou orar na hora do almoço. Oração de micro-ondas. Vou orar antes de dormir. Não, é um estilo de vida. Cara, eu tô no trânsito, eu tô orando, entrega, eu tô né? buscando, eu tô no chuveiro, Senhor, fala comigo, o que tem pra mim essa noite, esse dia. É um estilo de vida e se torna muito mais leve, porque é um relacionamento. Tem que ser natural, tem que fluir de uma forma leve. Então, tire aí as estruturas religiosas e faça do seu devocional um estilo de vida e não uma obrigação. Você tem no seu devocional, você tem um ritual, assim, um lugar onde você se fecha, sei lá, coloca um louvor de fundo, você sempre é no mesmo lugar. Como que é o seu ritual de devocional? Ou é em qualquer lugar, qualquer momento? Não, acho que cada um cria um ambiente onde você pode... Você acha importante criar essa rotina? Porque a palavra fala isso, né? Olha, fecha a porta do teu quarto e ajoelha no secreto no Senhor. O que quer dizer isso? Um ambiente só você e Cristo. O relacionamento, ele é um relacionamento íntimo. Todo relacionamento íntimo que é exposto é prostituição. Então a intimidade do seu relacionamento com Deus é você e Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser na sua biblioteca, pode ser no seu escritório. Aí isso não muda. Mas é um lugar onde vai estar você e Deus nesse ambiente. Eu sou cheio por conta do TDAH, né? Eu preciso de algumas realidades para me concentrar. Então, eu sempre coloco no fone um fundo, um pad. Eu não uso para o meu devocional louvores com canções e palavras faladas, porque aquilo vai me distrair. Talvez só um pad, um fundo para tirar todos os ruídos externos. Eu entro no meu escritório, eu fecho a porta, eu fico ali. E aí eu abro a Bíblia e aí eu vou buscando. Tanto que as minhas pregações do final de semana precisa ser um resumo dos meus devocionais durante a semana. O que Deus foi falando comigo durante a semana a ponto de eu compartilhar e testemunhar com a igreja local. Então, esse devocional ele vai te fortalecer dia após dia. Então, na minha realidade, eu fecho no meu secreto, eu ponho um fundo, mas não tem misticismo em você pôr um fundo musical. Não tem misticismo, não. Abre a Bíblia e leia. Mas pode ser sem nada também, pode ser no seco, não tem problema. A palavra por si só ela é poderosa. E ela vai surtir efeito. Mas talvez algumas estratégias facilitem a sua concentração. E isso é indispensável. Um louvor, um ambiente mais fechado, talvez uma luz mais penumbra. Lembrando que isso não tem superstição alguma. Tanto que antigamente as igrejas eram brancas e as igrejas hoje estão tudo com parede preta. Então, não faz diferença. Até porque preto é uma cor que foi criada por Deus também, né? Muita gente acha que preto é isso. Preto é nada a ver. Muito misticismo. O Guto tá falando aqui, que lembrando que no mês de julho teremos um mover diferenciado na Lagoinha misturado com Sampa, vai ser surreal. Não entendi. Nem eu tô sabendo, mas vamos pra cima. Siga a rede social Lagoinha Goiabá, que lá você fica por dentro de tudo que tá acontecendo nessa igreja. Que nem eu explica direito aí, Guto, aí, que eu não entendi também seu comentário aqui, mas vamos lá. Comente, eu quero Café Três Corações para estar concorrendo aqui, esse kit do Café Três Corações. Tá muito bom, de verdade. Já tô acabando o meu. E entra no canal do InformaCast, o link está na minha bio daí do Instagram, se inscreva no canal, compartilhe essa live aí, traga uma palavra de Deus aí para alguém nessa tarde. Hugo, servir na igreja e fora dela. Qual que é a importância de ser um cristão ativo no reino? Porque tem muita gente que tem vontade de servir, mas talvez, vamos supor, alguém que seja ali do servir, sei lá, a tia da cozinha, a tia da faxina, o porteiro, a porteira, o missionário, aquele que vai, sei lá, viajar, pregar. Tudo é servir, mas como que trazer uma importância para todos esses serviços assim, da vida cristã, para as pessoas não acharem que o que ela faz ali é pouquinho, ou que o que ele faz lá é muito. O apóstolo Paulo ele fala sobre a beleza da unidade no corpo. E ele traz essa analogia, né? O corpo de Cristo com o corpo do ser humano. E ele diz que talvez as partes menores e mais sensíveis não significa que elas não sejam importantes. Exato. Mas são indispensáveis. Por exemplo, os nossos olhos é pequeno,
são sensíveis, mas é indispensável para a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente entende que não é sobre o que você faz, mas a motivação do seu coração, tudo isso já muda. Eu fui gerado nos bastidores da vida da igreja a vida inteira. Hoje Deus tem me colocado em lugar de evidência, mas eu fui gerado no lugar de bastidores. Tanto que, quando a gente realiza a conferência, eu tô lá na plataforma fazendo alguma administração, mas de repente eu já tô no estacionamento, eu já tô lá na cantina, eu já tô nos banheiros, porque eu fui gerado nesse ambiente. Eu sei que para Deus, a entrega do meu coração, a motivação é a mesma, para estar num ginásio com 10 mil pessoas, mas também para estar no banheiro servindo quem vai usar aquele espaço. Então, o que é o servir? É você ter uma resposta coerente com aquilo que você declara. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Tá, isso é lindo, mas não é suficiente. Se eu não tiver ações que provam que eu amo ela, por exemplo, me envolvendo com as coisas dela, dizendo que aquilo que ela faz é importante, vai se tornar incoerente e insustentável e até mesmo hipócrita. Então você dizer que ama a Deus, mas é um frequentador de culto, desculpa, mas você ainda não descobriu o seu relacionamento genuíno com Deus. Porque quando você relaciona com Ele, você se importa com as coisas dele. E Deus tem uma missão através da igreja para alcançar todos os povos. Então você serve porque você já foi alcançado. E você não serve para ganhar elogios, para ganhar remuneração, para ganhar achar status. Que vai ganhar uma vaga lá no céu. Você serve não porque você vai ganhar, você serve porque você já ganhou. Já. Você já ganhou a salvação, você já ganhou o perdão, a restauração. Então, você já recebeu o seu galardão, a sua recompensa. Então, eu amo Jesus e eu tenho ações correspondentes, aí eu vou nos servir. E a igreja tem esse braço gigantesco. E dentro da nossa estrutura de voluntariados, eu sempre falo sobre o encaixe certo. Eu não posso colocar uma pessoa que é introspectiva para ficar na recepção da igreja, vou matar ela. Não é que eu estou diminuindo, é o encaixe certo. Cada Perfis, um tem um papel, pronto. Tem gente que é do povo, do público, da eloquência, mas tem gente que é dos bastidores. Esse meu amigo, voltando no início da história, tá comigo até hoje, voltou para Cuiabá, mas é dos bastidores. Tá na fotografia e na mesa de som. Ninguém vê ele, mas ninguém sabe que ele foi a ferramenta para que tudo isso acontecesse. Essa é a beleza do corpo. Se você entender que Cristo ele tá te vendo em tudo que você fizer, você não precisa de plataformas, holofotes ou microfones. No ministério, o microfone é 1%. O restante é tudo nos bastidores. Quem olha o culto de domingo, uma conferência, é só uma ponta do iceberg. É verdade. Tem muita gente por trás aí, muita gente servindo com amor. Né? Muita gente, é maravilhoso. Às vezes, o servir é pesado, Sim. Né? Assim como Cristo teve momentos que ele falou, né? Sim. Como discernir o tempo de descanso e o tempo de entrega total, assim? Como que você vê essa diferença? Arrancando o orgulho do coração. Você acha que Deus precisava descansar no 7º dia? Não. Ele criou tudo em 6 dias para nos ensinar sobre o processo criativo, inclusive. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas ele não precisava descansar. Deus ele não se cansa. Por que tá falando que ele descansou? Não, na verdade, o original diz que ele contemplou a criação a qual ele mesmo gerou. Mas, ao mesmo tempo, nos ensinou um princípio. A palavra fala, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Então, eu tinha uma raiz de rejeição gigantesca de ter que ser aprovado por todo mundo. E eu me culpava do tempo de descanso que eu tinha. E isso me gerou um dos burnouts que eu tive. Porque eu sempre fui 300% da vida, o tempo todo. Acelerado, deu para perceber um pouquinho. A vida inteira assim. Mas a máquina não sustenta. Eu sou ser humano limitado. E talvez a nossa vaidade vai nos levar para esse ambiente de escravidão. Então, se Deus, no seu poder divino, nos ensinou sobre o princípio de descanso, quem sou eu, na minha arrogância, para não desfrutar dessa realidade? Então, hoje eu sei da entrega a qual eu faço. Antes, eu nem sabia o que era férias ou o que era folga. Hoje eu sei, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. É Ele quem dá o crescimento. Se eu gerar uma igreja na figura do meu pastoreio, ela vai ser temporária. Mas se eu ensinar na figura de Cristo, ela se torna eterna. E é o que vem acontecendo, né? Pra glória de Jesus, eu consigo viajar, descansar, treinar na academia. Cuidado faço do templo, né? gente, espirituais, mas também treino, uma boa alimentação. É verdade. Senão não aguento o baque, não. Hugão, cara, pudesse ficar aqui, a gente ia ficar que papo bom, né? Meu tempo, Deus. cara. Já foram 1h15, a gente nem viu, voou. Falar de Deus é maravilhoso e aprender com pessoas usadas como você,
trazendo pra gente tanta virtude, né? Talvez tanta conhecimento que liberta, né? Liberta. E se você puder deixar uma mensagem assim para quem está ouvindo agora, talvez está afastado da fé, da igreja, ou que está começando a sua caminhada com Cristo, assim, qual seria hoje essa mensagem para quem está ao vivo no Instagram ou para quem vai assistir no YouTube em qualquer outro momento esse podcast? Cristo é o suficiente. A carta aos Gálatas traz essa expressão muito evidente em todos os seus registros. A suficiência de Cristo. Você que está me vendo e me ouvindo agora, entenda algo, você não tem outro caminho. Jesus é o caminho que você tanto procura, ele é a verdade absoluta, ele é a vida que você almeja. Então, a partir do momento que você se lança no seu relacionamento com Deus, você se torna de alguém improvável para alguém imparável. Eu imagino que você tenha sonhos e projetos no seu coração, mas talvez está no início da caminhada ou está até perdido. Lance seu coração no Senhor. Você nem precisa de uma estrutura religiosa para isso. É no seu quarto. É agora onde você está, acabou essa live, você ajoelha e fala, Pai, entra na minha vida, faça morada e transforma tudo aqui dentro. Aí, claro, ele vai te conduzir para um caminho onde as pessoas já têm essa experiência, no caso, uma igreja local, para te fermentar. Mas meu conselho é, entenda que a plenitude de vida está em Cristo. Cristo é o suficiente. Encontre o caminho de vida nele e todos os seus planos serão prósperos. Amém. 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 Deu até um minuto de silêncio aqui, cara. A reflexão. Hugo, deixa seus contatos aí pro pessoal, nas suas redes sociais. Se quiser falar da Bianca também, as redes sociais dela, claro. Os projetos, os futuros aí, fica à vontade pro pessoal aí saber. Maravilha. Né? Se você puder, siga a nossa conta lá no Instagram, @Lagoinha Cuiabá. Uma igreja muito dinâmica, tem servido a cidade. Tem vários cultos, são 8 cultos durante a semana, mas eu quero deixar a indicação de um, que é o principal, que é sempre domingo às 18 horas. Então, se você puder participar com a gente, vai lá, me dá um abraço, fala, assiste o vídeo lá no podcast e tô aqui por conta do teu convite. Eu quero te ver, quero te abraçar e te receber ali, tá bom? Meu perfil pessoal, @Hugo Brito. Ali eu posto alguns conteúdos, um pouquinho da minha vida cotidiana, do pastoreio, a esfera de liderança. Eu quero poder te nutrir ainda mais a partir daquilo que Deus tem colocado no meu coração. A pastora Bianca, ela vai estar lançando o livro na próxima quarta-feira agora, se eu não me engano é dia 2 de julho, quarta-feira, às 19h30, lá em Lagoinha, Cuiabá. Às 18h30 ela começa a sessão de dedicatórias, é um devocional para mulheres, mas o culto é um culto de gratidão ao Senhor pelo segundo livro. Então é aberto para todo mundo, para homens, mulheres, crianças, será um tempo maravilhoso, eu quero deixar esse convite. Próxima quarta-feira, às 19h30. Qual que é o primeiro livro? O primeiro livro dela é o Aprovada, A Cura da Rejeição. Um testemunho da vida dela. Ela passou por 3 relacionamentos abusivos, veio de um ambiente totalmente tóxico e destrutivo, e Deus trouxe a aprovação para ela na identidade dela. E o livro fala muito sobre essas raízes de rejeições que muitas mulheres caminham. Esse é o primeiro livro. O segundo já é um aprofundamento de maturidade para a mulher que já foi aprovada por Deus. E é um devocional de 40 dias, em uma jornada mesmo de relacionamento íntimo e poderoso com Deus. Mas de verdade, é destinado para mulheres, mas vale para todo mundo. Tem verdades ali que são libertadoras. Então, fica a dica aí, esses 2 livros muito bacanas aí da pastora Bianca, que futuramente vai estar aqui no FormaCast para a gente gravar um conteúdo com ela também, um episódio, se Deus quiser. E, cara, todo mundo falou para mim e realmente se constatou. Tá aqui com você hoje foi algo assim, muito abençoado, muito, como que eu posso dizer? Leve, né? Bater esse papo com você, você trazer toda essa informação, compartilhar tudo isso das coisas de Deus aqui hoje, para mim não tem preço nenhum. E, cara, eu quero só te agradecer por estar aqui presente. Espero que a gente tenha nova oportunidade de falar coisas novas, porque de Deus nunca se acaba. E eu quero levar isso para as pessoas aqui. O canal é para isso, é para compartilhar, para levar o que há de melhor para essas pessoas, para os nossos seguidores.
E eu queria pedir uma coisa aqui para você agora, no final, que orasse. Com certeza. Pra gente aqui, pro pessoal do estúdio, para quem tá em casa agora ao vivo ali no Instagram, para quem for assistir no YouTube, fazer uma oração pra gente aqui. Com certeza. Quero te agradecer por esse tempo. Foi assim, uma agenda divina mesmo, numa realidade talvez até improvável para nós, mas que Deus continue te fermentando. Você já é uma voz em nossa cidade, que Deus expanda ela no estado, em toda a nossa nação, porque essa janela de oportunidade que é disponibilizada aqui para assuntos como esse é resposta para a nossa geração. Você não tem noção de como isso é importante para o coração de Deus. Então não pare, avance, convide umas pessoas que têm esse mesmo princípio e valor, que tudo que você tocar vai ser abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos orar. Quero também liberar uma palavra de bênção sobre o seu coração e assim a gente encerrar esse momento. Mas não se esqueça, não só do Café Três Corações, mas também de compartilhar o link dessa live. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Em nome de Jesus. Pai, nós damos graças por esse tempo aqui, ó Deus, no podcast. Obrigado pelo InformaCast, obrigado pela vida do Antônio, cada um da sua equipe, até cada um desses que estão assistindo ou que irão assistir. O que eu te peço, Pai, é que cada palavra que foi lançada aqui possa gerar sementes de libertação, de transformação, de novos posicionamentos, que corações perdidos e desesperançosos possam alcançar a verdadeira vida no Senhor. Eu te peço que continue acampando os seus anjos ao redor desse estúdio, em cada equipamento, em cada colaborador, em cada parceiro e amigo que vem aqui contribuir, que ao lançarem sementes, eles possam colher 100 vezes mais. E sobre a vida do Antônio, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, eu te peço, Pai, que tudo aquilo que ele está vivendo não se compara com a glória que já está por vir. Que ele possa desfrutar dessa graça tão maravilhosa. Que cada um dos nossos irmãos possam ser tremendamente abençoados. E eu profetizo que 2025 já é o ano de maior provisão de Deus na sua vida em todas as áreas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, Muito foi maravilhoso. obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sou eu quem agradeço. Cara, gente, eu encerro aqui esse episódio com o Pastor Hugo, agradecendo a vocês, que Deus cubra cada um de vocês com suas bênçãos e que a gente entenda mais que Jesus é o suficiente para a nossa vida. Se inscreva no canal, um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe. Valeu, Até galera. mais. Até mais.